Gravando. Sejam muito bem-vindos à nossa aula número 34 da Academia Protagonista. Realize todo o seu potencial. Já está gravando. Vamos nessa. Missão da Academia é formar adultos protagonistas com resultados e comportamentos acima da média para serem mais felizes e inspirarem outras pessoas. Benefícios da Academia: exercem mais influência ao seu redor, realizam mais coisas, projetos, ideias, ações. Mais controle emocional comparado a antes, tornam-se mais confiantes para enfrentar a vida, a virtude da coragem, mais resultado financeiro porque trabalham melhor, lidam melhor com problemas do dia a dia, melhores relacionamentos, intimidade, mais organização, controle de tempo, mais tempo de qualidade com o que importa e aprofundo sua espiritualidade. Muito bem, galera. Quem quer comentar algum desses benefícios que percebeu aí nessa última semana? Alguma coisa que possa acrescentar para os nossos colegas aqui? Quem que percebendo aqui um desses resultados consegue perceber? Esse aqui eu estou evoluindo porque eu fiz isso, ou percebi aquilo. Ô, Fê, posso falar o contrário? Pode? Essa semana eu cheguei ontem de viagem, tudo, e não programei a minha agenda, nada. Ontem e hoje, parece que bagunçou tudo, eu não consegui fazer nada. Eu começava e não terminava uma coisa, começava outra, não terminava. Aí eu falei, não, antes da aula eu vou fazer agenda, vou parar tudo, vou fazer agenda. Aí parece que deu uma clareada, assim, sabe? Então, só para ver como que é importante essa organização desse planejamento. Bem legal você falar isso, Paula, porque eu tenho dificuldade também de voltar de viagem. Eu sempre volto meio, até emocionalmente, eu fico meio para baixão, assim, meio estranho, até voltar à rotina, aquela rotina que eu percebo que, que não é a minha normal, né? Eu me sinto melhor quando eu tô trabalhando e fazendo as minhas coisas, sabendo que eu tô na clareza, né? Bem legal, Paulinho. Ó, pessoal, agora entrou policial aqui, não podemos falar besteira, hein, pessoal? Senão é chilindró, né, seu Lucas? Pode falar, Camila. Fer, só não vou abrir a câmera porque eu tô fazendo alguma coisa pra me comer, viu, gente? Boa noite. Mas eu também quero compartilhar essa questão da organização, que sempre foi a minha dificuldade, né? Mas semana passada eu consegui sentar na segunda-feira, fiz a minha agenda, coloquei tudo que eu tinha na cabeça no papel e eu consegui fazer bastante coisas. E assim, me deu um alívio tão grande, não tive uma sensação de ansiedade que eu sempre tinha. E essa semana eu tô fazendo a mesma coisa. Então, tá sendo bem bacana essa experiência para mim. Exatamente, Cami, bem legal. A ansiedade, o que que é, pessoal? É medo, né? E são medos não mapeados. Então, quando você sabe que você tem que enfrentar coisa, a ansiedade vem muito mais da confusão, assim, tipo, cara, não sei de onde que tá vindo essa preocupação, e acumulou muita coisa, e a confusão, aí ferrou, aí a gente se perde, né? Então, com certeza, a produtividade e a organização é um aliado contra essa ansiedade. Parabéns, tá, Cami? Obrigado, Paulinha e Cami, pela participação. Ciclo protagonista, pessoal. O motor principal é o esforço. Lembrem, então, com esforço eu busco clareza. Nossa, a Denise tá com a marquinha até de férias ali, de marquinha de biquíni, né, Denise? Só para mostrar que foi para férias, né, Paula? Com certeza. Esse aqui foi domingo, tá? Eu tava trabalhando. Mineiro não conhece praia, né, Denise? Tem que ir por onde? Nossa, eu sou de Niterói, Rio de Janeiro, então Ah, você é de Niterói. eu necessito de praia, né? Eu fico aquele lado da mineira, que eu preciso de praia. Ah, é, você é muito carioca. Você tinha um 3 sotaque vezes mais por carioca. ano eu tenho que ver o mar, senão já Então, com era. esforço, eu busco clareza. Com esforço, depois que eu tenho clareza, eu busco ação. Com ação, eu tenho resultado, mesmo que não seja aquilo que eu imaginava, mas eu tenho resultado. Então, com esse resultado, eu já percebo como que eu opero no mundo. E eu operando no mundo, eu vou ficando uma pessoa mais confiante. Então, lembrem disso, sempre esse ciclo, né? Clareza, ação, resultado e confiança.
Nossos pilares: mentalidade confiante, produtividade inteligente, espiritualidade real, relacionamentos profundos, comunicação influente. Isso é uma vida protagonista, tá, pessoal? Então, esses pilares é o que a gente mais trabalha. Fernanda Procopiak no Insta. Então, a aula de hoje, pessoal, habilidades protagonistas 2.0. Eu não sei se vocês lembram quais pessoas que participaram, mas a gente já gravou uma aula sobre habilidades protagonistas, que é a aula número 16, tá? Então, sugiro que quem queira fazer um bônus depois ali, assista a aula 16 também, porque essa aula aqui, ela é contínua daquela, mas não depende uma da outra, tá? Porque eu vou passar 4 habilidades novas aqui. Na primeira eu passei 6, ok? Que somam aí as habilidades protagonistas. Perguntas no final da aula. Lembre, pessoal, importante, para você ser um estudante que vai pegar mais conhecimento, vai conseguir incorporar mais essa aula, é importante que você busque fazer perguntas, tá? Então, treina para no final da aula, quando eu abrir para perguntas, você ter uma pergunta. A pergunta, ela exige que você pense. Se você pensa, você absorve mais conteúdo, tá? Então, force-se a fazer perguntas. E a pergunta extrai coisas que normalmente eu não falei na aula. É uma dúvida legal que você possa ter, e qualquer dúvida é boa, e daí eu explicando ajuda os outros alunos também, tá? Então façam perguntas. Lembrando, pessoal, do e-mail, tá? vitória@academiaprotagonista.br e o ajuda@academiaprotagonista. Então as pessoas estão mandando também no ajuda e no Vitória, e tá bem legal para você ir mensurando as suas vitórias. Então, só passando um pouquinho aqui das habilidades que eu passei para vocês na primeira aula, eu falei bastante sobre proatividade, tá? Ser reativo em relação ao proativo. Tem alguns exemplos, resultados que você tem sendo uma pessoa proativa. Eu falei da habilidade de ser cara de pau, tá? A habilidade de ser cara de pau é uma habilidade protagonista. A Bruna conhece bem, né, Bruna? Que funciona muito bem, tá, pessoal? Em várias situações. O não, eu já tenho. O mundo de bunda mole. Quer dizer, o cara de pau ajuda você a ser mais ousado. E a gente entende que a ousadia, ela não faz problema nenhum. Finge até ser. Primeiro você acredita, depois tenta até conseguir. Assim, os outros irão acreditar. Tá? Eu comentei com vocês que eu também criei esse personagem do protagonista, e eu fui fazendo, fui acreditando, e hoje está aí. Prepotência intencional. Essa aqui é uma das mais, acho que, originais e mais resultado, assim, que eu percebo. Porque a prepotência intencional, pessoal, é aquela questão de você já se coloca sempre com uma predisposição a achar que já vai conseguir resolver os problemas. Sempre, em qualquer lugar. Então eu já chego com uma prepotência intencional. Cara, eu vou chegar no churrasco que eu vou ajudar o organizador a deixar o churrasco melhor. Eu chego num lugar, eu já vou tentar ver o que eu posso auxiliar. Estou conversando com uma pessoa, eu já tenho a prepotência de que eu posso auxiliar. Ah, Fernando, mas isso não é arrogância? A diferença disso para arrogância é que quando você percebe alguém igual ou melhor que você, no sentido de capacidades para resolver aquela situação, você na hora já entende que o cara é melhor ou a pessoa é igual, e você já troca de igual para igual. Só que eu garanto para vocês, na maioria das vezes você vai conseguir influenciar mais. O problema é que por não se considerar com potência para resolver aquela situação, você acaba se rebaixando com as outras pessoas, e daí você perde a oportunidade de ajudar, tá? Então, quem quiser ver mais sobre essa habilidade, assista a aula 16. Aqui eu cito todas as habilidades, eu cito aonde que como que eu apliquei isso na minha vida, tá? E resultados reais. Aluno, colega, professor, também é uma habilidade que ajuda muito a você ficar mais tranquilo, não querendo mais defender aquela sua estátua de bronze que você quer defender toda hora, de ser a pessoa perfeita. Porque ou eu vou estar como aluno, no caso aqui vocês estão como aluno, ou eu vou estar com uma pessoa igual a mim e eu vou de igual para igual trocar, ou se eu perceber que a pessoa tem mais capacidade, eu vou ensinar que eu tenho mais capacidade que ela, daí eu me coloco como professor. Aí eu vou ajudar essa pessoa. Então a gente sempre pode se colocar nessas três. O problema é que às vezes você só se coloca como professor, daí você não quer aprender com ninguém, e às vezes você tem dificuldade de se colocar como aluno, de perceber que alguém é melhor e você vai conseguir aprender, né? Mapear aquela inteligência daquela pessoa. Você sai ganhando muito se colocando como aluno. Você não precisa saber tudo toda hora. Tá? Aluno, colega, professor. Outra habilidade é a macro e micro, é a capacidade de você conseguir abstrair conceitos, você olhar de fora uma situação, ver, né, por exemplo, tua missão de vida. Para você ter tua missão de vida, você tem que ter uma visão mais macro.
que eu estou fazendo aqui? Porra, estou fazendo aqui é isso, 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 isso. Cara, beleza. Agora o micro, eu pego e dou um zoom e estou no dia a dia, estou no meu Todoist para fazer o meu dia. São tarefas pequenininhas. Então, essa habilidade de ir, voltar, de entrar no detalhe e ver uma visão mais sintética, uma visão mais analítica, te ajuda muito a analisar melhor as situações. Às vezes a pessoa fica muito só no macro, aí é aquele meio sonhadorzão, não entra no detalhe, e acaba esquecendo muita coisa, acaba se perdendo no detalhe, só que às vezes você só se preocupa com os detalhes e acaba fazendo problema onde não tem, por exemplo, né? Aquelas pessoas que fazem tempestade em copo d'água. Então é uma outra habilidade bem importante. Eu dou exemplos também, como que eu aplico, perguntas para aplicar. E o menos burro todo dia. Quando você entende que o que você sabe é essa bolinha aqui, e o que você não sabe é tudo isso aqui, e mesmo que você estude pra caramba a vida inteira, você ainda vai saber um pouco, você começa a estudar mais. Você toma consciência que você é burro e você começa a estudar para ser menos burro todo dia. Num país que a regra é muito baixa, que é o Brasil, né? Aqui as coisas são muito sem vergonha. Qualquer coisa que você faz, você já começa a se destacar. Então, o menos burro todo dia é o famoso estudo eterno. Eu sempre estou estudando, né? Mentalidade, dinheiro, Deus, filosofia, relacionamento, enfim, qualquer assunto que importar para você. Isso vai te deixar mais protagonista também. Legal? Então, essas foram as 6 habilidades que a gente falou na aula anterior, tá? Quem quiser ver elas no detalhe, como aplicar, etc., assista a aula 16. Essas habilidades, pessoal, eu vou ajudando vocês e cobrando de vocês também no projeto de vida, tá? Porque eu quero que vocês vão vendo cada vez mais onde aplicar isso, que eu não tenho dúvida que vocês vão ter ainda mais resultado, a vida vai ficar melhor. A 7ª habilidade que eu queria dividir com vocês hoje, né, iniciando essa aula aqui com as novas habilidades, é a versão 1.0. Essa habilidade também te ajuda a entrar em ação muito, 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 muito mais rápido. Eu quero que vocês pensem, pessoal. Eu tenho aqui hoje o iPhone 13. Esse iPhone é o 13. Mas ele já foi um iPhone 1.0. Ele já foi o iPhone 1, tá? Todos os softwares que vocês forem ver, Excel, Word, etc., vocês vão ver lá qual que é a versão que tem naquele software. Versão 1.5.8.14. Pensar como versão 1.0, ele te ajuda muito a combater o famoso perfeccionismo, que eu já expliquei para vocês que meio que não existe, né? Mas eu vou falar porque é uma língua mais fácil de entender. Perfeccionismo é aquela coisa de achar que a coisa tem que estar muito boa antes de eu botar em prática, que na verdade é um migué, mas a gente chama de perfeccionismo. Quando eu entendo o conceito de versão 1.0, eu já percebo que eu tenho que aplicar esse negócio com as condições que eu tenho. E eu vou fazer a minha primeira versão e que se foda. Entende? Por quê? Porque é a versão 1.0, ela não é a finalidade, ela não está entregue já, ela não está final, entendeu? O perfeccionista, normalmente, a pessoa que se culpa, ela acha que aquela coisa que ela vai botar em prática já representa ela 100%. Então, puta, isso aqui já corresponde à minha identidade. Então, se é uma coisa meio que mais ou menos, eu não vou fazer. Só que normalmente é uma desculpa, porque você tem um monte de medo, etc, etc. Então, entender versão 1.0 é muito libertador. É um exercício também de humildade. Eu vou citar o exemplo da Feira ali, a Feira e a Estela, né? Elas estão na minha mentoria de empresarial, estou ajudando elas ali a desenvolver a empresa delas. Ali elas estão fazendo, ali é perfeito para fazer isso, porque tudo que a gente está fazendo ali é tudo a versão 1.0. Ah, tem que fazer uma apresentação para apresentar para o cliente. Versão 1.0. Ah, mas tá mais ou menos. Se foda. Você tem até amanhã para entregar. É o teu melhor. Ah, mas tem um monte de coisa que podia melhorar. Tem, eu também sei. Por isso que essa é só a versão 1.0. Entende, galera? Esse conceito é para a vida inteira. A primeira live que eu fiz também era a versão 1.0. Logo, é a minha primeira. Logo, é a minha pior. O que você está indo fazer? Estou indo fazer a minha pior live da vida. Por quê? Porque a segunda já vai ser menos pior. Você entende que quando você pensa em inversão, você já tira todas essas neuroses de ter que ser perfeito?
Uma frase muito importante que também me marcou na época que eu estava estudando isso é: se o teu produto está muito bom, é porque você demorou para lançar. Cara, isso é muito real, entendeu? Ah, mas agora o produto está muito bom. Ih, então você podia estar ganhando dinheiro faz uns 2 anos. Né? Ah, agora que eu me sinto preparado para falar inglês. Ih, você já podia estar treinando e ter feito umas palestrinhas mais sem vergonha antes, que daí você tinha treinado mais e tinha evoluído mais rápido. Percebe? Que tem a ver com o nosso ego, né? Essa trava nossa em querer fazer tudo perfeito tem a ver com o nosso ego, por não entender que nós somos seres que estamos nas versões também, né? Eu estou na minha versão 3.6, 36 anos. Então, o que eu faço hoje não quer dizer que é o meu eu, é o meu eu nesse momento. Então, eu tenho a humildade de botar versões 1.0 na rua. Pense sobre isso, tá, pessoal? Em qualquer área. Observação. Tem a ver com olhar o mundo, entendeu, pessoal? O iPhone, as empresas, elas sempre começam mais ou menos. E isso foi uma coisa que eu também aprendi muito. Antes eu tinha muito a ideia de, sei lá, vou trabalhar na TIM. Ah, TIM é uma empresa grandona, então lá dentro os caras são muito foda. Aí você vai entrar nessas empresas gigantes, você vê que todo mundo, um monte de cagada acontecendo na empresa. Um monte de coisa amadora. E eles estão na melhor versão. Então a gente tem uma ideia de que os outros normalmente são muito melhores do que a gente. E essa é uma ideia falsa. Tá? Então percebam, olhem as coisas. Olhem como as pessoas são muito mais cara de pau do que você imagina, e as pessoas trazem mais aversão do que você imagina. Certo? A vida protagonista, tá? Então, por exemplo, a vida protagonista você já pensa em inversões. Por isso que eu quero que você não fique se comparando tanto, eu tento não fazer desafios para todo mundo, para botar todo mundo numa medida só, entendeu? Porque não é assim, cada um tá na sua versão também. A própria academia protagonista ela já visa isso. É a sua melhor versão. Qual que é? Você vai ter que trabalhar, você vai ter que ter autoconhecimento, conhecimento para ver que momento que você está, né? A própria ferramenta da vida protagonista que eu fiz ali é a versão 1.0. Eu sei que dá para melhorar bastante coisa. Esse ano eu vou até correr atrás para ver se sai um aplicativo, alguma parada para os protagonistas para ficar uma coisa mais fácil, entendeu? Só que, cara, é melhor um aplicativo que não vai sair nunca ou uma planilha que já está ali pronta para você aplicar. Entende isso? Eu lembrei agora, conversei com um cara um dia que ele estava há 10 anos maquinando um aplicativo e ele tinha zero realizações. Quer dizer, era uma fuga gigantesca. O cara realmente acreditava que ele ia botar aquele aplicativo na real. E eu já dei na orelha já. Falei, ó, cara, essa tua ideia aí não vai sair no papel nunca se você continuar agindo desse jeito. Então a versão 1.0, você vê como ela é mais solta. Eu testei um pouquinho, já, pum, já botei para testar. Por quê? Porque eu vou melhorando. Metas. A própria meta também, pessoal. Você vai pegando a tua meta 1.0. Ah, eu travei para fazer meta. É porque você está achando que tem que ser uma meta perfeita e você nunca fez. Você tem orgulho, né? Então a versão 1.0 é uma ferramenta, pessoal, para trabalhar a nossa humildade mesmo. Ah, eu nunca fiz, tenho vergonha. Então, mas beleza, por isso que é a tua versão 1.0. E você sabe que o negócio vai crescer, né? Cara, eu comecei a plantar. Se eu come... E lembra, a versão ela é tanto para você botar mais em prática, você entrar mais em ação, quanto para você ir pensando nas próximas versões. Que isso é uma coisa que ajuda também, tá, pessoal? Às vezes a pessoa só põe na rua e já fica travado. Não muda nunca mais. Quando você tem o conceito de versão, tanto fica mais fácil você colocar na rua mais rápido, quando você ir pensando na próxima versão. Que é um pensamento que você também vai desenvolvendo. Porque senão você fica uma pessoa travada. Ah, não, mas já tá ótimo. Tipo, cara, como ótimo, cara? Tá bom, mas tem coisa para melhorar. Ah, não tô enxergando nada. Você tem que treinar a tua visão. Imagine,
Esse aqui é o iPhone 13. Você acha que o 16 já não está projetado? Já tem o 16 projetado. E você olha e fala, cara, mas é perfeito, cara. O troço tem tudo que eu preciso. Mas tem alguém já pensando em outras coisas que você precisa que você nem sabe. Você percebe que só se a gente buscar a melhor versão que a gente vai conseguir ter ideia dela? O mesmo pensamento para nossa vida. Ah, já tá legal, tô conseguindo minhas coisas. Beleza, cara. Mas o que Deus quer mais de mim? Que eu nem tô vendo ainda. Quem procura acha. E isso aqui é muito legal também. O perfeccionista, o ansioso, o orgulhoso, ele quer já ter o caminho inteiro, tá ligado? Ah, não, eu só vou começar, mas eu não tô enxergando inteiro, inteiro, inteiro. Você não vai enxergar inteiro, cara. Vai acontecer várias coisas no caminho que você ainda não vai saber agora e só vão acontecer se você botar o pé na estrada, cara. Entende? Então você vai com a visão que você tem. Eu gosto daquela analogia, né, de tipo, pensar no carro. Tipo, eu vou viajar amanhã, né? Eu vou para Curitiba. Cara, eu tenho até o GPS. E antes não tinha GPS, né? Mas, cara, eu vou de Rio Negrinho a Curitiba, que é 2 horas de estrada, eu vou só com 30 metros de luz. Entende? Eu só tô vendo 30 metros, cara. Só que eu vou andando mais e daí eu vou vendo o resto do caminho. Quanto mais eu ando, mais eu vejo. Quanto mais eu ando, mais eu vejo. E a versão 1.0 é exatamente isso. É você começar a fazer coisas sem tanta certeza de como vai ser o caminho inteiro e você vai melhorando ele durante o processo. Pergunta que ajuda a destravar. O que eu consigo fazer agora? O que está na minha mão, nas minhas condições para melhorar isso? Até amanhã eu tenho um projeto para entregar para uma empresa, que é uma ideia que eu tive, que está na minha cabeça. Hoje eu tinha um bloco de 2 horas para fazer esse projeto. Se eu tivesse, sei lá, 10 horas, eu ia ter pensado em bem mais coisas. Eu botei 2 horas e eu fiz o meu melhor nessas 2 horas. A apresentação está pronta, amanhã eu vou lá apresentar para o cara. Se der boa ou não der, se foda. Fiz o meu melhor. Exemplos, tá? Que eu apliquei na minha vida. A ímpar, entendeu? A ímpar eu peguei e falei, cara, eu vou criar uma agência. Ah, mas eu nem sei o que é marketing. Ah, foda-se. Ah, mas eu não sei como. Cara, não tem problema. Criar a primeira versão. A primeira versão é chegar num cara lá e falar: Ô, eu comecei a mexer no Photoshop, que eu sei fazer umas artes, eu posso fazer para você? Pronto, assim começou a ímpar. Fiz um monte de merda, um monte de cagada, não deu resultado, um monte de coisa. E hoje ela tá com 20 funcionários, mais a Bruna, né, Bruna? Porque a Bruna é diferenciada, né, Bruna? A mentoria protagonista é a mesma coisa. O cara me chamou, preciso de ajuda, não sei o quê, eu quero ser um cara mais maduro, não sei das coisas, minha vida tá travada. Eu nem tinha mentoria. Aí eu falei, cara, vou criar alguma coisa para você. E ó, estão percebendo que a versão 1.0 você não precisa mentir, entendeu, galera? Às vezes você pode dar um miguezinho no sentido de, eu faço, e sair correndo atrás para ir fazer. Mas a maioria das vezes você pode falar real. Ó, eu vou fazer a minha primeira, pode ser? Pode, tranquilo. Joga real. Esse cara eu falei exatamente isso. Você não precisa dizer que é o perfeitão já. E aí eu fui montando a mentoria e hoje ela cresceu e tomou forma, etc. Mas começou com uma versão 1.0. E a própria Academia Protagonista. Também já comentei com vocês, a Academia Protagonista não estava no momento de lançar ela quando eu lancei. Estava cheio de coisa, cheio de problema ímpar, cheio de coisa. Então eu falei, cara, se eu não lançar agora, eu não vou lançar. E lancei com o que eu tinha, entregando o que eu podia e tá aí. Né? Então melhorando a cada dia. Percebem que se eu não tivesse, se eu tivesse ficado esperando, ficar muito bom, podia estar até hoje trabalhando com outra coisa lá, frustrado, enchendo o saco por alguma coisa. Esse com certeza é um conceito que dá para usar com os pacientes também, né? Meninas, os que estão travados aí na procrastinação, né? Qual que é a tua versão 1.0? Academia musculação também, tá, galera? Também entendeu o perfeccionismo. Antes, o meu objetivo na academia era ir 3 vezes por semana. Se eu conseguisse ir, era uma super vitória. Era a minha versão 1.0 daquele projeto. Depois que eu comecei a ir 3 vezes por semana, daí eu comecei a preocupar em fazer exercício direito. Porque antes eu chegava lá, fazia o que eu queria e ia embora. Mas já estava bom, porque o meu desafio era a frequência.
Daí eu comecei a puxar ferro, mais sério. Daí depois eu passei todo dia. Então foi também em etapas, entende? Resultados da versão 1.0. Você fica uma pessoa mais realizadora. Você começa a colher, porque esse conceito de versão, quando você vê, você tem várias coisinhas que você começou 1.0 e você começa a colher essas versões, entendeu? Porra, isso aqui já está na versão 8.9. Essa outra coisa aqui está na versão 3.5. Entende? Aí você começa a somar nessa vida protagonista. São várias sementinhas que você foi plantando. E menos autocobrança também, porque quando você está travado, você se cobra demais, porque as coisas não acontecem, você não vê ação, entendeu? Você não vê as coisas saindo do lugar. Então você se cobra menos também. Show? Versão 1.0? Habilidade 8, pessoal. Ó, e tentem lembrar de fazer perguntas, tá? No final da aula. Habilidade número 8 também ela é contra-intuitiva e contra o normal, tá? Contra o pensamento normal. E essa representação do Cristiano Ronaldo eu achei muito, muito boa. Porque ele representa bem isso. Teve esse cara aqui, que foi o primeiro cara da minha teoria protagonista, que foi o Gilson. E eu estava trabalhando com ele na época, questão de força, maturidade, enfim, enfim, enfim. E eu lembro que um dos problemas que ele tinha era o TCC, fazer o trabalho de conclusão de curso, né, na faculdade. Por quê? Porque ele estava perdido e ele tinha uns dois, três amigos que eram mais perdidos que ele. E aí o troço estava difícil de resolver e tinha pessoas ainda que estavam ferrando mais ainda. E eu apliquei esse conceito com ele. Falei, Gilson, que se foda esses caras. Você vai fazer o trabalho inteiro sozinho, cara. Você vai puxar 100% para você e vai fazer essa porra. E ele foi lá, tomou coragem, fez, entregou o trabalho, os alunos, os amigos dele passaram, ele também passou. E o que que as pessoas falam normalmente? Ah, mas ele foi trouxa, porque os amigos dele passaram sem fazer nada. Sim, ele pode ter sido trouxa nesse sentido. Mas quem que saiu melhor dessa história? Os três amigos que estão acostumados a ficar em cima das outras pessoas, os três amigos que são parasitas, ou ele que saiu e treinou, conseguir carregar três vagabundos nas costas, e ele sai muito mais forte e mais realizador disso. Então, quando você aplica o puxador de responsabilidade, puxador de responsa 100%, a tua vida está meio travada em várias situações que dependem de outras coisas. Você vem e traz tudo para a tua área de ação. Cara, eu vou botar dentro do meu cercadinho onde eu consigo agir. Ah, mas isso aqui é do fulano, isso aqui é do ciclano. Cara, mas foda-se. Eu já estou vendo que se eu deixar na mão dessa galera, não vai rolar. Eu prefiro eu fazer tudo. Isso tem um limite, tá, pessoal? Tem os limites do ser trouxa. É diferente você puxar a responsabilidade porque você não sabe dizer não, de puxar a responsabilidade desse jeito que eu tô falando aqui. Puxar a responsabilidade conscientemente. Tipo assim, galera, pode deixar, deixa comigo que eu faço, deixa que eu resolvo. Porque conscientemente eu percebi que ia demorar mais, e eu sei que eu tenho capacidade de fazer isso, e isso aqui vai me deixar mais forte e eu vou resolver antes. Aí você não fica dependendo da evolução dos outros. Tá entende? Ah, eu vou esperar até o meu marido ficar atento para não sei o que, não sei o que. Ah, eu vou esperar até a minha sócia saber que não sei. Fudeu. Aí quando você começa a agir assim, a tua vida tá inteira travada por um monte de coisa, entendeu? Que não depende de você. Aí você virou um refém da parada. Eu, pelo menos, me acostumei muito a fazer isso. Tipo assim, cara, beleza. Vai, quem não vai, eu tô indo, quem que tá junto, ah, mas não tem problema, deixa comigo, eu faço. Que vai contra a mentalidade geral, né? Porque a mentalidade geral, pessoal, tem a visão utilitarista da vida. E essa visão utilitarista, ela quer sempre estar ganhando. Entende? Tá por trás a questão do, puta, eu tenho que ter medo para não parecer um trouxa e eu tenho que estar sempre ganhando na situação. Então a tua continha ela tem que estar positiva nos teus relacionamentos, nessas coisas. E o protagonista faz exatamente o contrário. Não, eu quero ser o que carrega mais. Porque quando você treina a carregar mais, você fica mais forte.
Entende? Repito, tem algumas ressalvas, tá, pessoal? Tem que ser uma coisa consciente, porque eu sei que tem muita gente que puxa o mundo inteiro por se colocar na posição de salvador da pátria e por não saber dizer não. Aí vai ser de um jeito negativo que você vai puxar as coisas. Eu estou dizendo de maneiras positivas, intencionais que você faz isso, porque você se fortalece. Entende? Então dá para você pensar, cara, o que eu estou esperando às vezes do outro que eu podia ter puxado para mim e resolver isso mais fácil, que eu vou fazer consciente, porque eu entendi que, cara, se depender dessa pessoa não vai rolar, e tá tudo bem, eu vou puxar, não vou ficar me cobrando, mas eu vou matar isso aqui de uma vez. É um exercício para ficar forte, né? Essas virtudes que a gente trabalha, é assim que você vai fazendo. E abre a mente para tudo que dá para você puxar para você, porque também normalmente aí você também vai conseguindo expandir a tua área de atuação. Puta, eu nem sabia que eu era capaz de fazer isso, porque eu nunca cogitava eu fazer. Eu estava sempre achando que já estavam as cartas meio dadas e cada pessoa tinha já a sua responsabilidade. Exemplos que eu tenho, tá? Que eu fiz isso, galera. Quando eu entendi essa questão do protagonismo, que, tipo, eu vou ser o exemplo, eu vou fazer o exemplo, é o relacionamento com meu irmão. Eu e meu irmão não tinha um bom relacionamento. A gente tinha um relacionamento, sei lá, nota 5 assim. Tinha muita besteirinha, a gente brigava por muita besteira, competições, coisas desse tipo. E eu decidi puxar 100% a responsabilidade para mim, para melhorar o relacionamento com ele. E eu comecei a agir diferente. Pam, 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 fazendo, 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 e esperando nada em troca. Nada, nada, nada. E na época eu lembro que eu estava começando minhas metas, essas paradas de escrever na parede, que eu falo para vocês, e ele tirava sarro de mim. Ah, isso aqui você nem fez. Ah, você falou e não fez. E ele deitado na cama lá, que nem um gordo. Aí, com o tempo que eu comecei a fazer as coisas, ficando quieto e trabalhando, quieto e trabalhando, quieto e trabalhando, e comecei a ter resultado, aí ele também começou a agir. Eu lembro que, né, eu já contei essa história, mas é boa. A gente voltou do Centro Espírita um dia, daí eu cheguei e fui lavar louça, porque eu estava lavando a louça todo dia, comecei a lavar louça. Tá vendo? Ó, pequenas coisas. Eu vou começar a lavar louça todo dia. Aí eu cheguei do Centro Espírita e fui lavar louça, daí eu escutei, aí meu irmão e minha irmã tinham ido junto, né? Meu irmão e minha mãe. Aí eu escutei eles lá no fundo, assim, o meu irmão, cutucando, assim, né? Nossa, podia ir no Centro Espírita todo dia, né, mãe? Comentou com ela lá. Tipo assim, ele só lava a louça quando a gente vai lá, né? Aí ela, não, Thiago, mas é que você não vê, mas ele já tá lavando a louça faz umas 2 semanas. Aí ficou aquele silêncio, assim. Aí no outro dia, ele tava lavando a louça. Eu quero dizer que foi uma coisa que se eu tivesse ficado esperando vir dele, provavelmente ele podia ter um relacionamento ruim até hoje. Entende? Que quando você entende que dá para você puxar a responsabilidade, você cria opções para você agir mais no mundo, você fica menos refém. Lógico que não vai dar sempre certo isso, né? Mas você tem mais oportunidades de agir. É isso que é bom, porque uma coisa que deixa angustiado é você ficar travado, é você não ter opções de agir. Uma coisa que a gente faz bastante também na Impar, na minha empresa, é quando o cliente reclama, ou dá alguma cagada, ou o cliente sai, a gente faz uma reunião de reflexão para tentar puxar a responsabilidade de 100%. Teve vários clientes já que, quando eu estava atendendo, que eu que lidava direto com os projetos, eu sabia que o cara tinha 50% de culpa. E eu sabia que eu tinha 50%. Mas eu falava que eu tinha 100%. Por quê? Porque, cara, não ia, eu sabia que não ia adiantar. Eu ficava falando, fulano, tudo bem, eu caguei aqui, mas você também cagou aqui. Por quê? Porque a maioria das pessoas não está pronta para assumir responsabilidade. Vai adiantar eu ficar mostrando só os defeitos do cara? Ou era melhor eu falar, beleza, cara, deixa comigo, deixa que eu mato tudo isso aqui, cagar da minha mesmo e tá tranquilo. Pum! Vida fácil. Porque quando você entende esse conceito, você entende que quem sai perdendo normalmente é o teu ego. E se você consegue dominar o teu orgulho não machuca mais. E falar, não tem problema, é verdade, Bruna. A gente discutiu, mesmo que eu saiba que a Bruna tenha feito merda, verdade, Bruna, foi mal, cagada minha, vamos zerar essa situação? Deixa comigo.
Ponto. Resolvi com a Bruna. Se eu fosse ficar tentando convencer a Bruna que ela tá errada, porque ela não fechou a janela, e tava chovendo, e ela falou que não fechou, e eu tenho certeza que fechou, o caralho. Caralho, cara, tá certo, tá certo. Cagada minha, deixa que eu respondo isso aqui. Tá entendendo? Repito, essa aqui é perigosa, porque pode cair no você se fuder. Por isso que ela tem que ser bem intencional. Você tem que saber o que você tá fazendo e usar ela com sabedoria. Projeto de venda dos clientes, tá? O que que é isso? Eu criei a Impar e o nosso trabalho é gerar leads para os clientes. Eu faço campanhas de marketing, o caralho, tem um trabalho gigantesco para você gerar um lead para esse cara, um contato, e esse cara vai vender. Só que faz algum tempo já que eu percebi que o cara simplesmente não sabe vender. A maioria das agências acha que isso é um problema do cliente. Eu acho que é um problema nosso também, porque eu busco puxar a responsabilidade. Então, a gente cria uma planilha para o cara alimentar os leads. Eu gravei um curso para ensinar o cara a vender. Amanhã, por exemplo, eu vou lá num cliente ajudar ele a criar um sistema para enxergar melhor as vendas. Isso é responsabilidade minha? Não. Mas eu puxo a responsabilidade? Sim. E o cliente gosta mais de mim? Gosta. E eu gero mais valor? Gero. E eu fico mais forte? Fico. Eu fico mais inteligente? Fico. Por quê? Porque eu puxo para mim. Só que eu não estou indo lá porque o cliente ameaçou sair, porque o cliente deu de babaca. Eu fui lá porque eu estou indo lá porque eu quero agregar mais valor. Percebe a diferença? Então, o resultado de puxar 100%, você fica mais forte, você fica mais confiante, porque você consegue lidar com mais coisas na tua vida, né? E você também recebe mais admiração, porque você é uma pessoa mais resolvedora de coisas. Beleza. Outra habilidade, pessoal, que é a habilidade 9, é a resolutivo 100%, até o fim. Ela é meio prima da habilidade 8, mas o pensamento aqui é diferente. Essa representação que eu puxei ali tem a ver com essa habilidade, que é arrancar as coisas pela raiz e até o fim do negócio. Tanto na parte profissional quanto na parte pessoal, muitos problemas que eu ajudo as pessoas a resolver têm a ver para não ir até o fim das coisas. A gente para na metade, entendeu? E aí você vai se acostumando a ter um monte de coisa meio solto, tá? Porque você não sabe que tem um fim maior. Quer dizer, você não arrancou pela raiz esse problema. Aí, com um monte de pontas soltas, você fica com um monte de problemas em aberto, que eles podem estourar a qualquer momento. E você não tem clareza das coisas. E daí, se você não tem clareza, você fica inseguro. Porque você não sabe direito como está teu relacionamento com a pessoa, você não sabe direito se a empresa está gostando do teu trabalho ou não. Teve coisas que você não identificou inteiro aquele problema, então ele já está a ponto de explodir qualquer hora. Você fica cheio de minas a explodir perto de você, entendeu? Aí é lógico que você vai ficar se cagando. Não tem como ficar sossegado sem saber resolver as coisas até o fim. E você também não tem a sensação de finalizar as coisas. Então parece que você não resolve nada na vida, entendeu? E meio que não resolve mesmo. Você só começa a dar uma cavucada e já larga. Então, eu queria que vocês entendessem, galera, e eu já vou tentar deixar um pouquinho mais concreto essas ideias. É, Cara, eu resolvi isso aqui até o fim. Eu fui até o fim dessa história. A gente pegou muito esse conceito na Impar com os problemas de, tipo, site, não sei das quantas. Teve muito com o profissional que eu trouxe para também olhar em coisas pessoais, no sentido de, o cliente reclamou, por exemplo. O cliente reclamou que uma arte está ruim. Ah, beleza, eu fui lá e refiz a arte. E mandei para o cliente e ele aprovou. Cara, mas você não sabe como o cliente está. Você não sabe se ele ficou muito puto em relação a isso. Isso pode ter prejudicado o nosso relacionamento. Que daqui a pouco esse cara pede para sair da Impar, a gente perde o contrato por causa disso. Você resolveu isso aí até o fim? O cliente pediu lá para mudar uma fórmula da planilha, eu fui lá e mudei. Mas por que ele estava mudando? Por que ele estava pedindo isso? Onde que estava o nosso erro?
O que a gente errou para isso aí sair errado? O que a gente tem que mudar para isso não acontecer de volta? Tá percebendo? Essa visão é um jeito de lidar com as coisas, de ir cavocando, arrancando raízes. Visualizar o que é o fim. Aqui também a galera trava muito nos projetos. Deixa projetos em aberto, entendeu? Ah, vou fazer um site. Cara, um site ele tem um conjunto de tarefas. O site só vai estar entregue quando o cara tiver todo funcional e tudo funcionando e você pagar o cara e o site estiver no ar. Cara, isso é o final. Antes disso, você não para. Exemplos. Dentro desse conceito, pessoal, que eu criei aquela ferramenta das conversas difíceis. Entendeu? Porque comunicação é um dos maiores desafios. E se a minha comunicação não vai até o fim sobre determinado assunto, o troço não resolve. Até hoje eu estava conversando com uma pessoa que trabalha comigo, e eu falei, eu preciso que a partir de hoje você pare de trazer histórias do passado. Porque já aconteceu 4 vezes, a gente está discutindo, você está conversando. Semana passada você falou que estava tudo bem. Ontem você falou que estava tudo bem. Hoje de manhã você falou que estava tudo bem. Aí agora que a gente está discutindo sobre um outro assunto e você fica se sentindo pressionado, agora você vem dizer que problema de 3 meses atrás. Cara, vai tomar no cu. É zerar. É zerar. O que falta ainda para ficar zerado? Tá entendendo? Esse esforço é o esforço de arrancar pela raiz. E a ferramenta da conversa difícil, ela tem a ver com isso. Ir até o final. E sempre depois disso, a gente cria novos processos. Como que eu garanto que eu estou pagando todas as minhas contas? Como que eu garanto que não tem nada errado aqui? O que eu tenho que fazer para melhorar o meu controle financeiro, por exemplo, que você tem? Ah, eu não sei do que eu estou gastando. É porque você não está indo até o fim. Você tem que ir no detalhe. Aí você sempre descobre, entendeu? O famoso não sei, né? O não sei trava muito aqui. Claro que sabe, cara. É só você ir até o fim. Resultado: você começa a entregar mais coisas, você finaliza mais o negócio porque você vai até o fim, você fecha aquilo ali e você encerra aquele ciclo, né? Você finaliza mais coisas. Sabe aquela situação de, cara, entreguei um projeto, finalizei esse assunto, eu encerro os ciclos e abro espaço para novas coisas. Quando a gente vai fazer o trabalho de produtividade, uma coisa que pega muito é você começa a lembrar de um monte de coisa que está meio aberto, está meio começadinho. E é um porão de coisas. Então pensa, quanto que você é resolutivo até o fim? Deixa comigo que eu vou pegar isso aqui, eu vou entregar, eu vou trazer pronto e isso aqui é comigo. Velocidade na vida, porque você é um matador, você é um matador de coisas. Então, uma coisa que ajuda, galera, lá no Todoist é criar projetos com checklist dentro. E nesse checklist dentro você pensa bem qual que é o fim das coisas. E aí você foca no fim. E o último, galera, tem a ver também com o nosso princípio, né, do ciclo do protagonista, mas é uma habilidade que a gente vai desenvolvendo cada vez mais. Também tem a ver com a conversa difícil, por exemplo, tem a ver com clareza total. A clareza total, pessoal, também tem a ver com você não se acostumar com coisa mais ou menos. O bom é inimigo do ótimo. Quando você acha que as coisas estão boas, você perde a visão de que elas podem ser ótimas. E você não consegue visualizar esse ótimo porque você não está tendo tanta clareza das coisas. As coisas estão mais ou menos. Então, um projeto semanal. Ah, eu fiz um projeto semanal mais ou menos. Anotei umas coisinhas. Cara, mas se você tiver clareza total, toda semana vai ser ainda melhor.
Será que a gente não está se acostumando com o bom? Quando eu não tenho clareza das coisas, eu automaticamente estou criando problemas para minha vida. Porque fica mais fácil de eu tropeçar. Por quê? Porque eu não estou enxergando direito o negócio. Clareza tem muito a ver com ver as coisas, entendeu? Garantir as coisas, ter certeza das coisas. O checklist também é uma ferramenta boa para você ter clareza. Ah, ok. É um monte de coisa? Não. Igual a Camila comentou ali, né? Que ela organizou melhor a semana dela. Teve um alívio muito grande, por quê? Porque eu tive clareza do negócio. Tum, 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 tum. Ah, então beleza. E eu garanto, né? Para quem não está tão acostumado com a organização, quando você tira tudo da cabeça, é muito menos do que está na tua cabeça. É muito menos grave. A confusão é inimiga da produção. Então, a Paulinha também falou, né? Voltou de viagem, estava com a Loquiane dominando. Puta, 2 dias perdido. Que eu estava meio já inseguro, não sabia para onde que eu vou. Aí você percebe que isso vem para o corpo, né? Psicossomático. Ai, tá uma merda. Agora eu tô me sentindo mal também já. Claro, cara, você tá viajando com uma venda nos olhos quando eu não tenho clareza das coisas. E isso aqui, pessoal, a gente leva para relacionamentos, tá? Relacionamentos na vida e relacionamentos no trabalho. O que que a minha empresa espera de mim? Será que eu estou indo bem? O que que eles esperam que eu faça para eu melhorar? Como que está o meu relacionamento com o meu marido, com o meu namorado? Aí eu acho, ó, os inimigos aqui são o eu acho, tá, pessoal? Eu acho que tá legal. Tô sentindo que tá indo bem. Não precisa sentir. Veja, vai atrás. Busca essa clareza. Busque sim ou não. Cuidado com. É aquela questão da venda, né, pessoal? O inimigo da venda, quando você quer fazer uma venda para alguém, não é o não. O inimigo da venda é o talvez. O talvez que se fode. Talvez te fode. Ah, vou pensar. Ah, eu preciso de um tempo. É esse tipo de coisa que fode a nossa vida. Entende? É melhor um não. Até está na Bíblia, acho, né? Que o teu sim seja o teu sim e o teu não seja o teu não. Mas não ficar num saboado. Ó, eu até botei o não sei aqui, tinha esquecido. Tá vendo? Ó, o não sei é o inimigo de tudo, galera. Principalmente sobre assuntos importantes da tua vida. Tipo, tua missão de vida. Quais são as tuas crenças. Passo a passo. Ah, aqui que eu busco o passo a passo, né? Cara, ainda não tá bom. Qual que é o passo a passo para mim, o meu projeto de vida esse ano? Eu fiz as minhas metas. Ok. Agora, como que eu vou bater cada meta? A clareza total, ela te ajuda a atingir mais. Sem ela, é muito mais difícil. Ó, esse que eu fiz ali, ó, galera, de deixar visual, eu recortei as minhas metas, e recortei ali os meus sócios, e recortei as pessoas que estão na mentoria. Por quê? Porque eu quero ter clareza, me ajudar na clareza da onde que eu tenho que focar. Eu tenho que focar naquelas metas ali, fortalecer aquelas pessoas ali, e aquilo ali vai me ajudar. São artifícios que eu crio para não ficar na confusão. A missão de vida, ela ajuda a você ficar preso na clareza, entendeu? Ah, eu não sei o que fazer da vida. Claro que sabe, porra. Você escreveu uma missão de vida. Ah, mas é claro que sabe, você escreveu meta, porra. Como não sabe? Tá nas tuas metas. Aí eu vejo o caminho na minha frente, o caminho tá de dia. Aí eu consigo caminhar. Então, assim, ó, busquem recursos visuais. Percebe que várias vezes eu veio desenhar, né? Ah, deixa eu explicar um negócio aqui, eu vou desenhar para vocês. Eu tenho aqui o meu esqueminha lá do Miro, entendeu? Sempre estou buscando uma maneira visual para trazer clareza para o negócio. Ó, tipo, clareza, ó. O que que eu fiz de clareza aqui, ó? Ó, tá vendo, ó?
as pessoas colocaram o nome lá para quem quer participar das aulas por tema. Então eu já peguei ali, joguei no WhatsApp de vocês, aí eu já pego e já jogo nessa planilha aqui, ó. Cara, tá aqui, ó. Quando eu fizer a próxima aula de mentalidade, eu vou chamar essas pessoas. Não sei o quê. Pronto, eu tô seguro agora de quem chamar. Aí eu já coloco aqui nos atalhos aqui, ó, tá vendo? Ó, os atalhos, eles estão claros, eles estão classificados por tipo de, ó, tá vendo? Aqui são os trelos do protagonista. Aqui são os miros do protagonista. Aqui são as planilhas do Excel do protagonista. Aqui são os Hotmart do protagonista. Aqui são os Drive do protagonista. Tá claro. A minha vida fica mais fácil. Eu deixo a minha vida fácil. Entende? Tudo isso está dentro do Clareza. Aí eu vou explicar para vocês, né? Porra, tem que explicar o conceito de amor, né? Que é uma coisa que tipo, nunca vi desse jeito, mas esse é o meu jeito de explicar. Talvez se tivesse me explicado assim antes, teria sido mais fácil. Porra, o amor, Deus me ama acima de todas as coisas, então ele é maiorzinho. E aqui vem uma flechinha, aí eu volto para amar ele, daí eu vou amar o próximo. E eu não tenho que esperar o próximo me amar, então não tem flechinha. Eu tenho que vencer o orgulho e o egoísmo através do esforço, para eu ser mais humilde. Imagina, tá aqui, ó, tá vendo? Tá claro. Essas palavras aqui têm a ver com amor. Você percebe que isso aqui não existia, mas é uma busca de clareza da minha parte? Quanto que eu posso levar isso para uma pessoa que não estou conseguindo me comunicar? Como que eu posso explicar melhor o meu trabalho? Como que eu explico melhor a minha ideia? Né? Ó, essa aqui é uma que eu desenvolvo, por exemplo, para, tipo, quem não acredita em Deus. Caralho, cara, tem duas opções só. Não estou nem falando de Jesus, né? Estou falando de só Deus ser um ser inteligente. Eu vejo no mundo leis, eu vejo no mundo lei da gravidade, lei da termodinâmica, um monte de lei que já está pronta. Você acredita num mundo sem legislador? Você acredita em sistemas complexos criados pelo acaso? Tem ordem no mundo. Você acha que essa ordem veio da onde? Quer dizer, eu pego todos esses elementos, pinto de amarelo e jogo para um logos, que é alguém inteligente, ou o acaso. Mas esse é um jeito de representar uma ideia, buscando clareza. Né? Aqui, quando eu falo do, porra, você vive em Deus, aqui você tá bem, né? Aqui você tá bem, buscar virtude, colocar as coisas no lugar dele. Ou você tá aqui fudido, no vazio, buscando sucesso, buscando adorar outras coisas. É uma representação. Enfim, tudo isso aqui está dentro do clareza. Isso ajuda bastante o, né, paciente novo. Ah, eu já tenho aqui o textinho, eu já tenho exatamente como funciona, eu já tenho tudo certinho. O cara não ter dúvida. Exemplos que eu fiz, tá, pessoal? Eu fiz um projeto numa empresa no começo, lá no comecinho, que foi bem usado, eu trouxe um projeto para o cara, que era um projeto de treinamento, que eu trouxe tudo muito claro para o cara numa apresentação, e isso que fez eu virar gerente, e deu tudo certo, porque eu busquei trazer clareza para o cara. Questionar os alunos, né, que eu fiz com vocês. Porra, eu quero fazer academia protagonista, mas o que que as pessoas querem? Eu vou perguntar, eu quero clareza. Aí eu faço um formulário, vocês escrevem que pessoas vocês querem ser, quais os medos, desejos, e beleza. Aí eu vou fazer academia protagonista em cima disso, em vez de fazer pela minha cabeça. Conversas difíceis. Denise, precisamos conversar. Não, Denise, ainda não entendi. Preciso que fique mais claro. É sim ou é não? A conversa difícil, ela sempre visa você sair dali com clareza. Então você tem relações mais claras, você tem mais paz mental, porque você está vendo as coisas, você sabe o que te espera da tua semana, menos autocobrança e mais produtividade. Certo, galerinha? Então, essas são as 4 habilidades que eu trouxe para vocês hoje, e aqui elas estão todas somadas, tá? Então, se vocês puderem tirar um print dessa tela, esse conjunto de habilidades, eles vão ajudar cada vez mais vocês, e dá para a gente usar em várias situações, tá? Eu vou botar essas habilidades lá no nosso projeto de vida, para que quanto mais você consiga saber em que situações você pode puxar mais, você pode usar mais a prepotência intencional, em que situações que você pode ser mais cara de pau, quanto que você se coloca como aluno, colega, professor,
quanto que está faltando uma visão mais macro e micro da tua vida. Tudo isso vai ajudar a gente a vocês usarem mais o potencial de vocês. Beleza, meus queridos e minhas queridas? E agora eu abro para perguntas, caso alguém tenha preparado uma pergunta protagonista. Perguntas, galera? Alguém quer comentar alguma dessas aqui? Qual que mais gostou? Qual que tem dificuldade de aplicar? Pode falar, Ed. Eu não sei se é uma pergunta protagonista, viu, Fernando? Pode Mas acho falar. interessante você falar essa questão de você ir fazendo, tá num grupo onde a maioria ou quase ninguém faz, e você ir lá e fazer. Eu cresci fazendo isso, sabe? Infelizmente, quando eu juntava nos grupos, ou felizmente, eu não sei, eu até achava que era infelizmente, depois dessa aula, eu acho que é felizmente. Eh, eu era tímida e, assim, ficava aquele grupinho, né, de incompetentes juntos, mas quando eu via que nada ia sair, eu ia lá e fazia sozinha, e as pessoas assinavam, principalmente na faculdade, isso aconteceu muito. Depois na vida profissional também, alguns projetos, e eu achava que eu era idiota, a imbecil, a abestalhada, eh, mas eu ganhei muito com isso também. Eu não tinha visto por essa perspectiva que você trouxe na aula hoje. Como eu falei, a gente tem que ficar muito atento, porque uma habilidade que você tem, e eu ia até botar hoje aqui, talvez eu acrescente ela em outra aula de habilidades, é a não fugir de conflito. Entendeu? Quando você está percebendo que está sendo feito de trouxa, é legal você saber se posicionar. Essa habilidade do 100% resolutivo, do puxar a responsabilidade, ela tem a ver com entrar em conflito ou tentar mudar essa pessoa, vai dar muito mais trabalho do que eu fazer. Então eu vou Uhum. preferir fazer nesse momento. É ter essa carta na manga, entendeu, Ed? Eu vejo muitas pessoas fazendo, no teu caso que você falou que era muito tímida, pode ter sido, pode ter sido ruim, porque milhões de vezes você deve ter engolido o sapo, entendeu, Ed? De cara, devia ter falado, as pessoas. Aí você vai para casa e fica se fudendo. É usar quando você quiser, entendeu? Eu tenho a habilidade de ser grosso se eu quiser, de eu entrar em conflito se eu quiser, de falar o que tem que ser falado. Mas eu também tenho a habilidade de puxar tudo e falar, cara, não, deixa de boa, deixa comigo, deixa comigo. Sabe, às vezes a pessoa É, teve uma boa intenção, ela falou, fiz uma merda no trabalho. Até você explicar para a pessoa que fazendo plug na tomada, você já pegou, já matou e já mudou de vibe, entendeu? Fica saudável quando você toma de maneira intencional, entendeu, Edi? não, eu fiz isso muito na faculdade de maneira intencional, mas a minha timidez realmente dificultava, eu fazer algum embate, algum tipo de feedback, né, mais ostensivo. Mas na minha vida profissional, aí já foi o contrário, sabe. Eu passei um período que eu era bem agressiva, né, nos feedbacks que eu dava, ninguém fazia, eu ia lá e fazia e já saía logo do grupo, excluía aquelas pessoas da minha vida. Então, assim, eu demorei algumas décadas aí para melhorar esse aspecto, sabe. Uma coisa que quando você vai fazendo isso, Edi, você vai perceber que você acaba virando líder muito mais fácil, entendeu? Você acaba liderando as coisas porque você está acostumado a já puxar. E isso é bom, eu vejo isso como bom, né? Repito, de Uhum. maneira intencional. Quer, É, me- quer comentar é mais, Edi? porque Fica à vontade. não, era só isso, achei muito boa essa observação, bateu, assim, deu uma calmia, assim, em mim, deu um entendimento, né, eu dei uma volta, assim, na minha linha do tempo, aí eu foi muito legal essa explicação. Não é de todo ruim isso, entendeu, Edi? Provavelmente você estava vendo só É da parte isso que eu negativa, achava entendeu? que eu só via tudo do ruim, eu só vi o lado negativo. É, Eu porque era o negativo boboca. negativo, Não. o negativo negativo seria se você tivesse ficado lá e dependendo da velocidade deles para fazer, e daí você não fazia nada, entendeu? Aí fudeu, aí é muito pior. Então, pelo menos você Uhum, criou o casco para ser uma pessoa mais realizadora, entendeu? sim, é.
Então, É muitas vezes isso. no Brasil, pessoal, ser trouxa é o caminho, tá? Porque comparado com um monte de gente que não faz porra nenhuma e só reclama, ser visto como trouxa por essas pessoas é muito legal. Eu lembro que quando eu comecei a crescer na empresa, primeira que eu trabalhava lá, que eu percebi que eu tinha uma cabeça de peão e comecei a mudar, rapidinho eu me aproximei do meu chefe e começaram a me chamar de puxa-saco. Ah, o Fernando puxa-saco do chefe. Cara, quando eu olhava aquela galera, eu falava, puta, que bom que esses caras estão me xingando, porque eu quero distância desse tipo de comportamento, entende? Então, ser o trouxa por um monte de gente que não realiza é ótimo. A Camila botou ali, Fer, projetos começados e não acabados, tem a ver com a dificuldade de ser resolutivo até o fim? Com certeza, Cami. É exatamente porque você não está enxergando que é um projeto, entendeu? Um projeto tem começo, meio e fim. E a gente começa e para muitas coisas. Por isso que tem que ver com a visão de qual que é o fim desse negócio. Quando que eu vou poder falar que eu realmente entreguei essa parada? Entendeu, Cami? E daí você consegue ver, esse aqui está 30% feito, esse aqui está 80% feito. Também dá uma clareza, porque um troço gigantesco, filho daquela novela, assim, né? Tipo TCC, por exemplo. Se eu fosse fazer o meu TCC hoje em dia, com a cabeça que eu tenho hoje, eu já ia com certeza dividir ele numas 50 linhas. E já ia fazendo por checklist. Na época eu não tinha essa cabeça. Aí era um inferno, entendeu? Fazer o TCC da faculdade. A Ímpar, por exemplo, né? A Ímpar hoje tem meta de faturar 200 mil até o final do ano. Cara, eu tô quebrando em tudo. Projetos. Pronto. Então, para chegar lá, eu preciso essa semana só disso. Para chegar lá, eu preciso essa semana disso. É uma coisa somada na outra que vai chegar no final do ano e ter o resultado final. Legal, galera? Mais perguntas, mais participações? Quem mais, quem mais, quem mais? Pode falar, Aninha. A diferença da versão 1.0, que é do 7, para a clareza total do 10, vê se eu entendi. É que na versão 1.0 eu me lanço, eu começo. E na bom é inimigo do ótimo, que é a clareza total, é porque eu já estou dominando aquilo e estou me aprimorando cada vez mais, é isso? Boa pergunta, Aninha. Assim, ó, a versão 1.0 é muito mais para você iniciar coisas, certo? Ela é um artifício Uhum. que você usa para entender que, cara, melhor feito do que perfeito. Essa frase representa um pouco essa questão da versão 1.0, entendeu? E lembrando, ela já é uma versão porque ela te obriga a fazer outras versões. Então, ela te ajuda a botar em prática, mas você não vai se acostumar em ficar com uma coisa vagabunda pro resto da vida. Esse é o conceito de versão. A clareza, Aninha, ela já é mais abrangente. Você já usa meio que para tudo na tua vida, entendeu? Para comunicação, para se organizar, para conseguir ver um novo projeto, entende? Eu vou fazer minha versão 1.0. Para fazer a minha versão 1.0, eu já vou usar clareza total. Quais recursos eu realmente tenho? O que eu espero dessa primeira versão? Tá vendo? Eu estou usando o conceito de clareza na versão 1.0. Menos burro todo dia. Caralho, eu sou burro mesmo, eu quero começar a estudar mais. Eu já vou usar a clareza total em o que eu quero estudar. Entende? Estou usando a Uhum. clareza. Para quê? O que eu quero com isso? A clareza ela sempre vai te ajudando a realmente como se fosse uma lanterna na tua vida, sabe? Então ela é uma habilidade mais abrangente. Por isso que ela até está no nosso ciclo protagonista, né? Clareza, ação, resultado e confiança. Beleza. Ficou Obrigada. claro, Nico? Uhum. Entendido, amado mestre. Obrigado por participar, Aninha. Fazia tempo que você não participava, eu gostei de você falando. Legal. Quem mais, galerinha? Fernando, eu queria fazer uma pergunta do ponto inicial, assim, da clareza. Tá. Como é que você avalia projetos que, digamos, vale a pena entrar? Porque tem projetos que, às vezes, fica um pouco, não é confuso assim. É de fato, se realmente vale a pena a energia em relação ao retorno. Tá vendo? Eu vou usar o quê? Clareza. Uhum. Para tentar elucidar mais o caso da Ari. Ari, a aula que vai te ajudar a pensar mais assim, que eu gravei já na academia, é a aula da preço das coisas.
tá? Lá tem várias perguntas que você vai poder fazer antes de entrar em algum, para você não entrar em barco furado. Deixa eu pegar aqui. O preço das coisas que você fala é em relação ao dinheiro, ou o preço das coisas em relação, digamos, a outras coisas? Geral. Essa aula aqui, ó, 23, Ari, ela fala exatamente sobre isso. Por quê? Porque por falta de clareza, as pessoas acabam entrando em projetos que depois vê que é um barco furado. Então, antes de entrar, tem várias perguntas que você pode fazer. Se quiser, pode anotar. O que eu realmente quero com esse projeto? Aparecer para os outros? Ter resultado financeiro? Ter uma vitória pessoal minha de realização? Sim. Essa é a primeira pergunta. Segundo, qual é o resultado real desse projeto que essa pessoa está me trazendo? Aqui que eu mais vejo cagada, que as pessoas não fazem isso. Tá, mas o que realmente as pessoas ganham que estão fazendo isso? Aí, ó, tá vendo? Daí tem a habilidade do ir até o final. Essa que a gente falou aqui. Vai até o fim. Eu quero saber até o final e clareza total. O que esse projeto, no fundo, vai me dar? Ah, vai não sei o quê. Quantas pessoas têm isso já? Quantas pessoas igual eu, Ariane, com a idade que eu tenho, a situação que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho, conseguiu isso que você está querendo? Nessas perguntas, cara, já fudeu. Você já vai ter um caminho gigantesco se vale a pena ou não. Por que, Ari, que eu digo isso? Porque a gente, por não ter clareza antes de entrar nas paradas, acaba fazendo cagada. Sociedade, por exemplo, é muito assim. Eu teve uma sociedade que eu encerrei agora, graças a Deus deu tudo certo, não me arrependi, deu boa, mas eu não tive tanta clareza quando a gente entrou. E a gente teve muito problema depois. Por isso que hoje em dia eu já estou 1000 vezes mais chato com isso para garantir, entendeu? Eu não penso em nenhuma coisa assim tão grande assim como a sociedade, mas eu penso coisas assim do dia a dia. Exemplo, uma pessoa que chama para fazer uma live, às vezes para fazer um artigo. Aí, às vezes, a gente pensa assim, não, um artigo é legal, né? Às vezes vai ter aquela visibilidade. Só que, assim, às vezes a pessoa faz aquele artigo e quando termina, tipo assim, o que é que mudou? Né? Você passou ali tempo fazendo, você comprou livros para fazer. Então, às vezes, eu achava isso grandes oportunidades que agora eu já me questiono, sabe? Até quando eu vou comprar um curso, quando eu vou fazer qualquer coisa, eu fico pensando, peraí, esse curso vai mudar a minha vida? É mais um curso, mais um, sabe? Isso é bem legal o que você está fazendo, tá? Só esse movimento de questionar já é fundamental. Deixa eu mostrar algumas coisas que eu estou fazendo aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu tenho... Deixa eu ver aqui. Comprar. Cursos a comprar. Ó. Isso aqui é um monte de curso que eu entrei na página do cara, eu vi a oferta, eu achei legal e eu botei numa listinha do molho. Por quê? Porque tudo do marketing usa gatilhos mentais. Então ele fica te usando emoções para, tipo, tua vida vai estar muito melhor depois que você comprar o meu curso. Exatamente. Só isso aqui eu já devo ter economizado uns 10 mil reais de cursos. Eu vou fazer um curso legal esse ano, porque eu quero estar num lugar, porque eu sei que uma mentoria para ímpar, por exemplo, vai me ajudar mais. Eu fiz um monte de coisa no passado, porque eu entrei numa mentoria e me ajudou para caralho. Só que eu vou comprar as coisas conscientemente. Entendeu, Ari? Então eu tenho uma listinha de cursos aqui para fazer. Aí, ó, Ari, por que eu botei isso aqui? Porque essas tuas decisões, elas vão ser muito mais fáceis de ser tomada quando você tiver com a tua missão de vida bem clara e as tuas metas do ano bem clara. A tua resposta vai ser: isso aqui vai me ajudar a ir com as minhas missões do ano? Sim ou não? E essas missões estão ligadas à minha missão de vida. Então fica muito mais fácil tomar decisão. Entende? Esse projeto que eu falei que eu vou trabalhar amanhã lá, cara, tem totalmente a ver com o protagonismo. E pode gerar um monte de coisa para ímpar. Fechou, tá dentro da minha missão. E outra área, outra, tá? Assim, ó. Isso é bem legal. Ó, você me deu uma ideia, tá? Porque isso aqui é uma parada que eu não tinha nem pensado em colocar. Mas assim, Ari, é uma frase, tá? Que eu tô criando agora. Normalmente não é oportunidade.
Se você botar isso na tua cabeça, vai facilitar demais a tua vida. Normalmente não é oportunidade. Oportunidade é uma coisa que aparece, sei lá, umas 3 vezes na vida, assim. O resto é colheita do que você já está plantando, entendeu? Cara, isso aqui é colheita. Porra, fui convidado para. Cara, eu tô colhendo só o que eu já tô plantando. Oportunidade, tipo, nossa, tem um terreno que o velho morreu de câncer e a mulher precisa vender ontem e tal, tal, tal. Aí uma puta oportunidade caiu no teu colo. Isso acontece 3 vezes na vida. O resto não tem nada de oportunidade. E a galera chama de oportunidade tudo, entendeu? Tipo assim, cara, essas pessoas são tão boazinhas assim pra me dar uma oportunidade dessa. O que eu fiz para merecer? Mas a gente gosta de se enganar, entendeu? Então, normalmente não é oportunidade. É isso que eu te diria já de cara, tá, Ari? Tudo que me falam de oportunidade, eu já. Ih, eu não tô vendo, eu só não tô vendo onde que tem oportunidade aí no que você tá me falando. Não, porque olha aqui, tá barato, e não sei o quê, e vai dar certo. E eu, ih, caralho. Por quê? Porque essa nossa vontade sempre em pular caminho, entendeu? Em querer um atalho. O nosso cérebro sempre quer um atalho. Coisa boa, rápido, fácil. A gente sempre se engana. Entendeu, Ari? Então, essas perguntas, assisti de volta o preço das coisas, não sei se você assistiu essa aula já, mas essa aula é exatamente sobre isso, Ari, que é aquela analogia de botar coisa no carrinho, você nem sabe por quê, não sabe nem se gosta e nem quanto que custa, entende? E ficar muito mais atento, muito mais pé atrás, entendeu, Ari? Isso que você está fazendo agora de, o que vai adiantar esse curso? Porque todo mundo que vai comprar curso, galera, o cara pode ter a visão dele, eu aqui vendo, né? Eu também vendo mentoria, vendo coisas, mas tem que tomar muito cuidado, cara, porque é um negócio aquilo ali, entendeu? E faz parte do marketing dizer tudo aquilo, que vai dizer o que você quer escutar. Eu tento jogar contra, né? Eu tento falar mais ao contrário, tento desanimar para vender e mesmo assim vende. Eu tento vender desse jeito, desanimando, mas mais ou menos por aí. Não sei se eu respondi. Respondeu. Quer falar mais? Pode detalhar melhor o caso. Não, é exatamente isso, porque assim, recentemente eu fui convidada e na hora eu fiquei extremamente feliz para fazer 2 artigos, um para uma editora e o outro até para uma revista de uma profissão, assim. Mas depois que terminou, eu fiquei. Aí depois eu fui convidada novamente. E aí eu já me questionei, sabe? Porque assim, na hora me pareceu ser uma excelente ideia, mas assim, depois eu fiquei. Mas assim, qual o retorno que eu tive? Assim, eu não senti visibilidade. Eu posso assim agregar mais valor, exemplo, de divulgar isso. Realmente eu divulguei